pessoal, tudo bem? Vou fazer esse vídeo agora para a gente falar um pouquinho sobre quebras no Word. A gente vai trabalhar um pouquinho com quebras de seção. O que é isso? Vamos explicar primeiramente o que é as quebras, tá? O Word, ele vem por padrão, o documento do Word vem por padrão com uma seção apenas, do início ao fim do documento, tá? Então, do início até a última página, ele está em uma seção. Com isso, eu consigo fazer algumas configurações que vão valer para a seção inteira, como por exemplo, cabeçalho e rodapé. Se eu quiser mudar o layout, por exemplo, para paisagem, ele vai mudar de todo o meu documento, ou seja, de toda a seção, tá? Mas existem alguns casos em que eu preciso dividir esse cara em seções diferentes. Por exemplo, o meu trabalho ele tem que estar todo na orientação retrato, como ele está aqui, né? A folhinha em pé, tudo certinho. Só que em determinada parte do meu trabalho eu vou inserir uma tabela, por exemplo, tabela periódica, que ela exige a folha em paisagem. Só que como vocês viram, se eu colocar paisagem aqui, ele vai definir para a folha inteira em paisagem. Então, para isso eu vou quebrar a seção, tá? Eu vou pegar esse documento e dividi-lo em seções. Então, eu vou dividir ele em duas seções, por exemplo. Na seção 1, ele vai ter toda a página em retrato. E na seção 2, ele vai estar com a página em paisagem. Só com quebra de seção eu consigo fazer essa configuração diferenciada. Numeração de página, por exemplo, quando a gente faz um trabalho dentro das normas ABNT, a capa não é numerada. Não aparece o número na capa, na folha de rosto e mais algumas outras folhas. Não aparece o número. A partir do texto, o número tem que aparecer. Para eu não ter que fazer um documento diferente, como muitas vezes a gente fazia antigamente, um arquivo de Word só com a capa, o resumo, a folha de rosto e outro arquivo com o texto, para poder pôr a numeração, a gente consegue separar esse nosso documento em várias seções para o número aparecer em algumas páginas e outras não, tá? Então, para eu fazer isso, eu vou usar a opção quebras, que está aqui no cantinho, ó. Essa opção quebras. A gente vai trabalhar com duas quebras de seção. A quebra de próxima página e a quebra contínua. Eu vou mostrar as duas para vocês entenderem a diferença, tá? Então eu vou usar aqui, ó, eu tenho um título dentro do meu documento. Então eu quero que a partir daqui eu tenha uma quebra de seção. Então eu vou deixar o cursor do mouse piscando aqui e vou lá na aba Layout, Quebras e vou usar a opção Contínuo. Mudou alguma coisa? Visualmente não. Como eu sei que a quebra deu certo, eu vou entrar aqui no cabeçalho. Eu dou dois cliques nessa parte em branco do meu documento. Ele abre o cabeçalho. Repara que ele já está mostrando. Seção 1, seção 2. Tá? Então eu separei. Vou, por exemplo, ó, com o cursor piscando aqui na seção 2, só para vocês verem também que deu certo. Ó, mudei a página aqui para orientação paisagem. E aqui na seção 1 continua orientação retrato, tá? Para isso, isso é uma das utilizações da quebra de seção. Eu consegui separar esse meu documento em compartimentos, em seções diferentes, para que eu consiga fazer essa configuração de forma diferenciada, tá? A outra forma de quebrar uma seção. Eu vou pegar aqui, ó. Eu tenho um título aqui que está no meio da página. Esse título eu quero que ele inicie a próxima sessão. Então, eu quero que ele inicie a próxima sessão numa página diferente delas. Então, eu vou lá em Layout, Quebras, e aí eu vou usar a opção Próxima Página. Então, o que ele fez? Ele tirou meu título 3 daqui, criou uma página nova, numa nova sessão. Sessão 3, sessão 2, tá vendo? Mesma coisa, ó. Eu vou fechar aqui e vou definir o layout, ó. Aqui mesmo, orientação, paisagem. Tá diferenciado, tá vendo? É nisso que vai servir pra gente a quebra de seção, tá?
Só que tem uma informaçãozinha relevante. Se você quiser que o cabeçalho seja diferente, você vai ter que dar um passinho a mais. Então, por exemplo, eu vou pôr aqui o meu nome, ó, Eric. No cabeçalho da seção 1. Eu falei para vocês que eu podia modificar esse cabeçalho aí. Ó, aqui é a seção 2. E aqui, opa, acho que vai estar lá na última página. A seção 3. Só que o que acontece? Por padrão, o cabeçalho ele não muda. Eu tenho que dizer para o Word que eu quero diferenciar esse cabeçalho. Ó, eu vou lá na seção 2 então. Cabeçalho seção 2. Repare que ele dá uma mensagem para mim, mesmo que a seção anterior. Então, ele está pegando o cabeçalho que está lá na seção 1 e jogando aqui para a seção 2. E a mesma coisa vale aqui para a seção 3. Aqui ainda é a seção 2. A mesma coisa vale aqui para a seção 3. Ele está puxando o cabeçalho lá da seção 2 e jogando para cá. O que eu tenho que fazer para mudar isso aí? Ó, reparem que quando eu estou com o cabeçalho rodapé aberto, ele tem essa opção vincular ao anterior, ela já está ativada. Então o que eu vou fazer? Eu vou dar um clique para ele desvincular. Sumiu a mensagem mesmo que anterior. Agora eu vou pôr meu sobrenome aqui. Não entrou. Seção 1 tá Eric. Seção 2, Eric Rodrigues. Lá na seção 3, ainda tá o mesmo que a anterior, tá vendo? Então, a seção 3 ainda está copiando lá da seção 2. Eu vou fazer o seguinte, mesma coisa. Ele está ativado aqui o vincular ao anterior, eu dou um clique, ele desvincula, aí eu posso alterar. Pronto. Então, tudo que está na seção 1 está só com o meu nome. Tudo que está na seção 2 tem meu nome e meu sobrenome. E tudo que está na seção 3 tem outra coisa. E se eu criar uma página depois disso, ele vai, por padrão, trabalhar a seção 3. Ó. Uma nova página, ele vai trabalhar a seção 3. Tá? Então é para isso que servem as quebras. Para eu separar o meu documento em partes diferentes e eu faço uma configuração diferenciada para cada uma delas.